onde Jesus vai falar, irmãos, como lidar com inimigos, como lidar com adversários, como lidar com pessoas que desejam o nosso mal, que querem o nosso mal, que fazem contra nós o mal. E Jesus, a princípio, ele vai trazendo à memória dos judeus que estão ouvindo aquele sermão, o que estava escrito, o que os antigos disseram, o que os antigos falaram, e era o que eles praticavam, era o que eles viviam, era o que eles entendiam como sendo correto. Mas Jesus agora ele traz uma perspectiva nova, uma expectativa nova, uma orientação nova, uma direção nova para aquelas pessoas. E essa orientação, essa direção que Jesus traz para os judeus naquele momento, quase que na sua totalidade, ela também se aplica a nós, eu creio que na sua totalidade. E aqui, Jesus ele lembra no verso 38, dizendo: o que foi dito aos antigos? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. Havia uma lei que dizia que o agressor, se alguém ferisse alguém, deveria ser ferido da mesma maneira, deveria ser ferido da mesma forma. Agora os irmãos precisam entender uma coisa, irmãos, que isso aqui ele está falando de relacionamentos sociais, tá? Porque na questão, vamos dizer, na questão jurídica, na questão do infringir as leis, claro que a pessoa tinha que ser punida conforme a lei ordenava. Então não é que Jesus queira que o transgressor fique impune, não é que Jesus queira que o malfeitor, o marginal que anda à margem da lei, o bandido, o agressor, ele fica impune. Não, mas Jesus está falando na questão social, do trato social, é isso que ele está falando. E ele lembra o que os antigos disseram, que no trato social ali, se alguém lhe ferisse, fira ele também. Se alguém lhe bater, bata nele também. Se alguém lhe agredir, agrida ele também. Mas aqui Jesus vai esse tipo de lei, antes de falar o que Jesus falou, esse tipo de lei criava, irmãos, muitos conflitos. Criavam conflitos muitas vezes ao ponto até mesmo do agredido perder a causa diante do juiz, como ia ser julgada. Porque no meio da confusão, depois do meio da confusão, ninguém mais sabia quem tinha começado a confusão, ninguém mais sabia quem tinha começado a bater, se não houvesse testemunhas oculares. Então no meio, essa regra, essa instrução, muitas vezes ela até trazia prejuízo para a própria vítima. Mas Jesus foi e disse o seguinte: eu porém vos digo que não resistam ao mal, mas se qualquer pessoa te bater na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar a tua vestimenta, larga também a tua capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Jesus coloca aqui 3 pontos, irmãos. Ponto: não resistir o mal. Se alguém viesse fazer uma lista, não resista às pessoas que querem te fazer mal. Não revide, não pague, não dê o troco, não pague na mesma moeda. Foi agredido, não o agrida também, tá? E ele diz, no segundo ponto ele diz, que é o verso 40, aqui pelo contrário, ele manda que a gente dê a outra face, dizendo para a gente não reagir, para a gente não agredir também. Tá? E aí ele diz no verso número 40: e a qualquer que pleitear e tirar a tua vestimenta, deixa ele levar também a tua capa, porque a capa ela era um instrumento de proteção contra o frio e contra o sol, contra o calor. E ali a capa era muito importante, uma vestimenta muito importante. E Jesus está dizendo: se vocês quiserem tirar a tua vestimenta, tua capa, tua túnica, não vá brigar por isso, deixa ele levar também a tua túnica. E se qualquer um te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isso era costume romano. Nós vimos lá em Marcos capítulo 5, por exemplo, aliás, no Evangelho de Marcos, quando Mateus, Lucas, quando estão levando Jesus lá para a crucificação, vem um moço voltando do campo, pai de Alexandre e Rufo,
E ali eles pegam aquele Simão Cirineu e os romanos obrigam ele a levar a cruz, porque eles eram obrigados a carregar a cruz, qualquer coisa que um romano pedisse, obrigado. O judeu era obrigado a fazer, a carregar durante 1 milha. Então Jesus diz, não vá só 1 milha, vá 2, se eles te fizerem isso injustamente. Então, querido, Jesus está dando aqui essas instruções, como a gente tem que agir diante de determinadas situações. Mas às vezes, irmão, eu fico pensando, eu fico olhando, irmãos, para a qualidade de crentes que nós somos, o tipo de crentes que nós nos tornamos. Será que nós, irmãos, temos dado de fato a outra face a quem nos feriu? Será que realmente, irmãos, nós temos, quando alguém quer levar de nós alguma coisa, nos enganar alguma coisa, a gente realmente não se importa com isso e deixa que aquela pessoa vá prestar conta com Deus? Quando alguém injustamente cria leis injustas para nós praticarmos, será que a gente mesmo assim fica escapulindo dessas leis? Eu digo leis injustas, irmãos, não leis que contrariam a palavra de Deus. Por exemplo, uma lei muito injusta que eu acho, que eu sempre falo isso e falo até indignado, é com aquela lei que diz que se o Lucas tem um carro, o Lucas não pode daqui para Canindé botar 4 passageiros dentro e cobrar passagem e levar as pessoas lá. Isso para mim é uma lei muito injusta. Poxa vida, o carro é meu, eu comprei o carro, eu pago todos os meus impostos, por que eu não posso botar? Eu tenho habilitação profissional, por que eu não posso levar a gente lá e cobrar passagem? Então é esse tipo de coisa. Então já está dizendo que a gente acaba tendo que tolerar isso, acaba tendo que suportar essas coisas e até mesmo fazer de modo que não venhamos transgredir aquela lei que eles estabeleceram, mesmo sendo injusta. Claro que se fosse algo para ultrapassar a palavra de Deus, a gente não ia fazer. É apenas uma lei que pesa o fardo sobre nós. Mas Jesus disse que a gente deveria cumprir. Em relação a isso, irmãos, eu quero citar aqui alguns versículos que eu listei aqui, em relação a esse ponto, que Jesus colocou. Eu quero citar, por exemplo, Provérbios capítulo 20, verso 22, quando diz assim: não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Não diga isso. Pelo contrário, antes espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. É assim que Deus quer que a gente proceda. Se alguém nos fez o mal, Ele diz: eu não vou pagar o mal que Ele me fez. Eu vou esperar no Senhor, eu vou esperar em Deus, eu vou orar a Deus, eu vou rogar a Deus. Irmãos, quando alguém nos faz mal, quando alguém nos faz injustiça, quando alguém pratica algo contra nós, que nós esperamos em Deus e não revidamos, e nós esperamos em Deus, irmãos, sempre nós vemos Deus nos dar vitória, sempre nós vemos Deus agir em nosso favor. Se Ele diz espera, não diga que vai pagar pelo mal, o mal que Ele te fez, não, espere pelo Senhor. É isso que Jesus estava dizendo, não dê o mal pelo mal. E Salomão sabia que esperar em Deus é sempre melhor, que aguardar em Deus é sempre melhor. Mas eu pergunto, será que nós temos paciência de aguardar em Deus? Será que nós temos paciência de esperar em Deus? Será que alguém que fez o mal, nos fez o mal, armou contra nós? Nós temos paciência? Muitas vezes não, mas nós temos que aprender que sim. Por quê? Porque a justiça do homem não opera, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago falou isso. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Se alguém me fez algo, irmão, digno de eu descarregar a ira sobre ele, se eu descarregar a ira sobre ele, eu também acabo me tornando culpado diante de Deus. Porque ele diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, porque eu já fiz a justiça com as minhas próprias mãos e fiz da forma errada. Mas se eu esperar pela justiça de Deus, certamente Deus me dará vitória, certamente Deus me honrará, certamente Deus me abençoará. Olha o que disse o profeta Isaías, uma profecia que se referia ao Messias Jesus. Ele diz: porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido, por isso eu me opus firmemente como pederneira, e sei que não serei envergonhado. No verso 6, olha, pulei o verso 6, por isso que eu estava achando estranho. O verso 6 primeiro, de Isaías 50: ofereci as minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba, não escondi a face da zombaria e da cuspida, porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido, por isso eu me opus firmemente como pederneira, e sei que não serei confundido. Olha que coisa linda, irmão. Aqui é uma profecia sobre o Messias.
Ele diz: eles estavam me batendo, eu dei as costas, estavam arrancando minha barba, eu deixei meu rosto para eles arrancar, eles estavam me cuspindo e eu permiti que eles me cuspissem. Eu não revidei, eu não os agredi, eu não os paguei na mesma moeda, eu suportei a zombaria e não escolhi minha face para aqueles que estavam mangando, zombando, escarnecendo de mim. Por quê? Porque o Senhor é soberano e Ele me ajuda, e eu vou confiar no Senhor e esperar pela sua justiça. É assim que nós temos que agir, é dessa forma que nós temos que proceder. E em Romanos capítulo 2, a partir do verso 17, ele traz mais uma instrução para nós. Ele diz: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos do Senhor, não pague o mal pelo mal. Seja, o Francisco armou uma cilada para mim, abriu um buraco diante de mim, sim, para me cair dentro e quebrar minhas pernas. Eu descobri, aí eu vou abrir um buraco na frente dele também? Não. Claro que eu vou ficar triste, claro que eu vou ficar decepcionado, claro que eu vou ficar frustrado, irmãos, mas eu não vou abrir um buraco diante dele. Eu vou conversar com ele, eu vou repreendê-lo, eu vou dizer que ele estava errado, que ele errou, mas eu não vou pagar na mesma moeda. Eu vou confiar em Deus. Ele diz no verso 18 de Romanos 12: façam todo o possível para viver em paz com todos. Quando depender de nós, devemos viver em paz com todos. Não que nós temos que nos vender aos hereges, aos apóstatas, que o Lutero interpretou esse pensamento. Ele disse o seguinte: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço, né? Então, que depender de nós no trato social, nós vamos ter paz com todo mundo, vamos engolir camelo, vamos levar pedrada, mas sim, mas quando vem para a parte da doutrina, para a parte do zelo pela verdade, aí nós somos irredutíveis. Mas na parte social, a gente sofre o agravo, a gente suporta, para que a gente possa ter paz e não escandalizar as pessoas. E no verso 19, ele diz: amados, nunca procurem se vingar, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Sim, então, meu irmão, nós nunca devemos pensar em nos vingar. Sabe aquela mulher traída? Mulher traída, eu vou pagar na mesma moeda. Sabe o homem traído, eu vou pagar na mesma moeda. Não procure se vingar, não se vingue, ele diz. Em outra passagem ele diz: não dê lugar à ira, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira, não haja debaixo de ira, não tome atitudes estando irado, não tome. Sim, não procure se vingar, mas não devemos procurar nos vingar. Não. O vingar, irmãos, é algo premeditado. Outro dia eu estava fazendo conversando com algumas pessoas, dando uma separação entre assassinato e autodefesa. Autodefesa. Assassinato: rapaz, eu vou programar aqui, eu vou pegar o Francisco amanhã, vou esperar o seu dia ele passa, eu vou e pá, dou um tiro nele, derrubo ele. Assassinato. Outra coisa, autodefesa. De repente nós estamos aí, sei lá, estamos de repente, o Francisco puxa um revólver, aí no meio do corpo, eu me agarro com ele, pego o revólver, né? E ali, para tentar me defender, de repente, sei lá, acontece um desastre aí. É uma diferença. Você consegue perceber a diferença? Sim. Mas na questão que ele está falando aqui, é a questão do não procurar se vingar. Não procurar se vingar. Se nós sofremos alguma coisa, não devemos procurar nos vingar. Pelo contrário, ele diz no verso 20: se o seu inimigo tiver fome, dê o que para ele? Dê veneno de rato? Não. Tiver fome, dê a ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Por quê? Porque ele é seu inimigo e você tinha 1000 motivos para ver ele com fome e deixar ele com fome, para ver ele com sede e deixar ele com sede. Mas Jesus disse: não, faça o contrário. Você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo, é o seu inimigo, está com sede de ele beber, está com fome de ele comer. Você viu ele no carro, com o carro quebrado no meio do caminho, para e ajuda. Viu ele caído na rua, para e levanta. Viu ele precisando de socorro, para e socorre. Faça isso com o seu inimigo, porque ainda que ele continue sendo seu inimigo, você fazendo bem a ele, pagando bem pelo mal que ele tem feito a você,
a ira de Deus vai se acumular na cabeça dele, e uma hora dessa vai se derramar. E é muito melhor esperar Deus derramar e fazer a justiça do que nós. Eu fico, às vezes as pessoas me perguntam: pastor, por que Deus permite tantos cristãos serem assassinados? Por que Deus permite, pastor, naqueles países ali, naqueles países, os cristãos sendo mortos, sendo assassinados friamente, crianças morrendo, pessoas morrendo ali injustamente, friamente? Deus não faz nada, porque não é o tempo, porque não é a hora. Eles estão acumulando ira sobre a cabeça deles, e no dia do juízo, dia do julgamento, meu irmão, a ira de Deus será descarregada sobre eles, irmãos, de uma forma, a ira de Deus, de uma forma que nós não imaginamos. Um homem irado, o máximo que ele pode fazer é tirar a alma, tirar a vida da pessoa, e o Deus irado, ele pega a pessoa e joga a pessoa no inferno por toda a eternidade. É diferente o descarregar da ira de Deus do descarregar da ira do homem. Então você tem um inimigo, nós não nos fazemos inimigo de ninguém, mas as pessoas tornam-se nossos inimigos só pelo fato de nós sermos cristãos. Nós temos inimigo não porque nós os fizemos por algum mal feito que nós fizemos, nós temos inimigo porque as pessoas nos odeiam pelo fato de sermos servos de Deus. Só que nós temos que procurar fazer o bem a elas, procurar tratá-las bem, de uma forma conveniente, coerente, gentil. Sim. E aí, viu o jumento, né? Tem outra passagem que diz: viu o jumento do teu inimigo lá, perdido no curral, perdido em outro lugar, pega o jumento e entrega para ele. Tem cabra que vai lá e fere o jumento, dá uma facada no jumento, dá um tiro no jumento, é o jumento do meu inimigo. Pai diz: não faça isso, não faça isso. No verso 28 ele diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Que é isso, irmão? Porque eu desejo realmente o mal, vem no nosso coração, sempre vem aquele desejo de vingança, aquele desejo de ira, de revidar. Então não se deixa vencer pelo mal, não se deixa vencer por esse desejo, dê lugar à ira, não se deixe vencer pelo mal, pelo contrário, vença o mal com o bem. Ou seja, é o carro do teu inimigo que te odeia, embora você não fez nada para te odiar, é o carro do teu inimigo que te odeia. Meu irmão, eu vou fazer o mal, não se deixe vencer pelo sentimento mal, faça o mal com bem, paga o mal com bem. Sim. Então nós temos motivo para fazer o mal a tantas pessoas, mas ele diz: não faça o mal, não se deixe vencer por esse sentimento mal que algumas vezes brota no coração de vocês. Vença as ações más que vêm contra vocês, vençam com atitudes boas. As atitudes más que vêm contra vocês, vençam com atitudes boas. As ações malignas, vençam com atitudes benignas. Ações maldosas, vençam com atitudes bondosas. É isso que ele está fazendo. Mas nós, irmãos, eu vejo que tem muitos irmãos, muitos crentes que têm sentimento vingativo. Tem crente, irmão, qualquer coisa é motivo para ele querer se vingar. Qualquer coisa, qualquer motivo que se faça contra ele é um motivo para ele poder querer, irmãos, a sua cabeça numa bandeja. E às vezes, como sentimento de vingança, a pessoa fica fazendo coisinhas, e você vê, e você percebe, você diz: olha, está fazendo isso aí como sentimento de vingança. E nós não podemos ser assim. A vingança pertence a Deus. Insatisfações, tristezas, decepções, frustrações, a gente reclama, pode repreender, mas a vingança, ela pertence a Deus. Jamais nós devemos praticá-la. 1 Coríntios 6, verso 7. Aqui Paulo vem falando sobre litígio dentro da igreja, né? Divergências dentro da igreja. E aí Paulo eu não vou ler tudo, né? Vou pegar só a partir do verso 7. E Paulo diz: o fato de haver divisões, litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Porque não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem sofrer antes o prejuízo?
Paulo está dizendo, está havendo disputa entre vocês, litígio, divisão, irmão levando outro irmão a juízo aí, contra infiéis. Irmãos, só em estar tendo litígio, divisão entre vocês, isso já é uma derrota. E vocês daí tratar isso com infiéis, com incrédulos, aí é pior ainda. E ele diz, o conselho da paz, você devia sofrer o prejuízo, sofrer a injustiça, em vez de vocês mesmos causarem injustiça e prejuízo. E isso contra os irmãos. Ou seja, nós devíamos sofrer a injustiça, suportar, né? Suportar a injustiça, suportar o prejuízo, mas ao contrário, a gente às vezes pratica injustiça e prejuízo às pessoas. E ele diz, em vez de vocês mesmos causarem injustiça e prejuízo isso contra os outros, sofra o prejuízo, sofra a injustiça, ao invés de causar injustiça. Não, mas eu tenho que pagar minha moeda. Não, sofra. Não, mas eu tenho que dar o troco. Sofra. Ele diz, sofra o prejuízo, sofra a injustiça. Deus está vendo. Deus é o justo juiz. Deus é o que julga com a justiça reta. Ele sabe dar a paga na hora certa, a paga no momento oportuno. Ele sabe como dar a paga a cada um. Então somente, irmãos, nós temos que não ter litígios entre nós. Antes é preferível sofrermos a injustiça e o prejuízo. Outro dia estava na faculdade, muitos irmãos lá contando muitas coisas, irmão, e a gente vê que tem cada tipo de crente que só misericórdia. O pastor lá dizendo que na livraria dele lá, a irmã foi lá, comprou parece que 2 Bíblias, uma coisa lá. E passou 10 anos, a irmã nunca tinha pagado. 10 anos, a irmã nunca tinha pagado. E disse, pelo amor de Deus. Ele disse, pode dispensar, deixa para lá. Aí às vezes o pessoal fica achando que não, porque é crente, porque é irmão, papapá. Às vezes emprego, irmão. Tem empreendedor crente que não quer dar emprego para crente. Porque tem crente que acha que não, vai trabalhar na empresa do irmão, não, lá ele pode ficar lá de braço cruzado sem fazer nada, porque o irmão tem obrigação. Não, meu irmão, ele vai demitir você. Ele vai demitir você. Antes, a gente tem que nos conduzir da forma correta. Então, ao invés de causar injustiça, sofrer o prejuízo, ou causar injustiça, causar prejuízo, vamos sofrer a injustiça e sofrer o prejuízo, e deixa Deus tomar conta. Aí no verso 8 ele diz, em vez disso, vocês mesmos, já falei. Agora 1 Pedro 3,9, não retribuam o mal com o mal, nem insulto por insulto, pelo contrário, bendigam, bênção por herança. Olha só, não retribua o mal com mal, nem insulto com insulto. Eu estava fazendo um programa de rádio, e uma das coisas que matava alguns pastores lá, é que quando eles me bombardeavam, eles esperavam eu ir para dizer alguma coisa, e ali mesmo era uma que me dava conselho, pastor, deixa ele falar, deixa, não diga nada, pastor. Viviane dava conselho, pai, diga nada não, vá lá e pregue pronto. Aí eu digo, rapaz, está certa, estão certa, né? Aí pronto, aí o cara lá e descarregava, teve um que chegou a dizer até meu nome. Eu ia lá no outro dia, minha irmã falei, quando tinha ouvido nada, ia pregar o evangelho, para os caras ficavam doidos. Aí que a ira deles aumentava mesmo. Mas é isso que ele está dizendo, irmão, não retribua mal com mal, não retribua insulto com insulto. Por quê? Porque a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Daqui a pouco a pessoa vai se sentir envergonhada, vai ficar envergonhada. É como um tagarela que sai de casa em casa falando mal da vida de alguém. É como um tagarela que sai de casa em casa falando mal da vida de um obreiro, da vida de um irmão da igreja, ou um tagarela que fica ligando para um e para outro, falando mal. Sim, as próprias pessoas que estão ouvindo, se forem sábias, elas vão perceber, poxa vida, olha só, as pessoas já vão discernindo. Então não adianta pagar o mal com o mal, o insulto com o insulto, pelo contrário, bendiga. Pois para isso nós fomos chamados, para receber a bênção por herança. Nós temos uma herança tão grande que a gente acaba desprezando
essas afrontas acabam se tornando pequenas. Foi isso que Jesus disse: eles arrancam minha barba, eles cospem em mim, eles batem nas minhas costas, duas costas, mas a minha recompensa é maior. Eu sei para onde eu vou, eu sei para o local que eu vou, para a glória que eu vou, que eu vou receber de volta, onde eu tinha com o Pai no começo, eu sei para onde eu vou, então isso aqui acaba se tornando pequeno. Então, quando nós temos a dimensão da grandeza da herança, a dimensão da grandeza da glória que Deus tem preparado para nós, que Deus tem guardado para nós, irmão, essas coisas acabam se tornando pequenas demais. Essas coisas a gente acaba tirando elas de letra, como diz o ditado. Essas coisas a gente acaba vencendo elas de uma forma mais fácil, porque a gente sabe que nesse mundo nós teremos aflições, e aflições de todas as ordens, aflições de todas as maneiras, aflições de todos os meios, de todos os jeitos. Nós fomos expulsos da rádio quantas vezes? 4. Você acha que nunca passou na minha mente ligar para a Anatel, para algum lugar e denunciar? Não. Rapaz, eu vou ligar, eu vou denunciar. Eu disse: não vou fazer isso não. Não vou fazer isso. A palavra de Deus diz que eu não devo. E eu me agarrava na palavra, mas a vontade era grande. A vontade de me vingar, sabe? Para me tirar da rádio também, eu vou trabalhar para essa rádio fechar. Para tirar esses pastores hereges, esses lobos que estão aí. Aí eu falava: não vou fazer isso. E graças a Deus nunca fiz. Podíamos me ligar anônimo, né? Para algum lugar, para poder me vingar, para fazer alguma coisa, mas não. Deixa. Não pago mal com mal, não pago insulto com insulto. Nós fomos chamados para receber uma herança. E isso consola nossos corações, irmãos. Enquanto nós vemos tantos apegados a esse mundo, tantos presos a esse mundo, tantos amando esse mundo, nós sabemos que há uma herança eterna para nós no céu. E que nada de sofrimento nós passamos aqui, irmão, tudo isso uma hora vai passar. Sim, uma hora vai passar, nós vamos ter uma eternidade de paz, de gozo, de glória com o Senhor. Todas as lutas, tribulações, toda injustiça, tudo que foi feito aqui, meu irmão, Deus vai nos honrar lá na glória. Assim eu fico imaginando, irmão, que Deus vai fazer questão de pegar os teus piores inimigos, teus piores perseguidores, e colocar diante de ti, no dia que tu tiver à direita dele lá, meu irmão, só para te honrar diante dos teus inimigos. Aqueles que matam cristãos, que deram aula aos cristãos, que assassinam cristãos, irmãos, eu tenho certeza disso, não está escrito, isso é uma coisa que eu tenho certeza, e eu tenho certeza disso, meu irmão, que no dia do Senhor Ele vai colocar aquelas pessoas que esses assassinos mataram, vestidos de brancos, gloriosos, na presença de Deus, de pé, e esses inimigos prostrados diante da face do Senhor, e o irmão de pé lá à direita de Deus. Nós temos uma herança gloriosa. Então a gente não precisa revidar, não precisa trocar afronta, não precisa insultar, não precisa se vingar, arquitetar o mal. Muitas vezes aquilo que come planta, ele acaba colhendo. Eu conheci um cara que se pabulava, e olha que esse cara até, eu conheci ele, a gente acabou até ficando próximo, isso há muitos anos mesmo. Eu vendia, coloquei ele no mesmo ramo, e a gente acabou tendo aquele laço ali, aproximação, eu, a minha esposa, a esposa dele e ele. E uma vez ele confessou para mim uma coisa, que ele matou um cara, só porque o cara, sei lá, se insinuou para a mulher dele, nem violentou a mulher, nem estuprou, nem nada, só se insinuou. Ele foi lá, se escondeu no lugar, o cara vinha passando e pá, matou o cara. Quando foi um dia, meu irmão, um próprio parente dele chegou na casa dele, e quando chamou, ele desceu na escada, disse: pega uma água para mim. Quando ele foi pegar a água, meu irmão, levou um monte de tiro e morreu na hora. A mesma emboscada que ele fez, fizeram a mesma coisa para ele. A mesma covardia que ele fez com um, fizeram a mesma coisa para ele. Então, meu irmão, muitas vezes o que o homem planta de ações aqui na terra, ele vai colhendo aqui mesmo. Às vezes o cara diz: não, foi-se embora, não sei para onde, o parente do cara que eu matei não me conhece, não sabe nem onde é que eu estou livre. Vem outro e vai e tira a vida dele, né? Então o negócio realmente é não retribuir o mal com mal, nem insulto por insulto, mas bem dizer. Já viu esse trânsito doido aí? Todo mundo com revólver dentro do carro. Você vai brigar no trânsito, pessoal estressado, gritando, Você vai brigar com um cara desse? Você vai insultar um cara desse, meu irmão? Não vai. É melhor levar a afronta para casa, tranquilo, em paz, sossegado, deixa lá. Coitado, está estressado aí da luta, é um cara sem Deus aí, vazio, tem Deus, e sai cantando, sai louvando, presença de Deus. Aí, irmãos, Jesus colocou aqui
esses princípios, e nós andando aqui dentro da Bíblia, nós vemos que esses princípios, irmão, tanto se aplicam no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Foi algo dado pela lei, mas para se cumprir, mas os homens sábios começaram a observar que as pessoas estavam agindo errado, estavam fazendo errado, e começaram a ver que aquele revide trazia muito mais prejuízo do que quem aguardava a justiça de Deus. Então o conselho era, tanto no Antigo Testamento a gente vê Salomão, a gente vê Isaías falando, a gente vê no Novo Testamento Paulo, Pedro, dentre outros, falando também a mesma coisa, que nós temos que suportar. E no verso de número 42 aí, de Mateus 5, ele diz: dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quer que te emprestes. Aqui, querida, de volta, irmãos, eu acho que eu vou deixar esse assunto para o final. Vamos pular esse versículo, aí depois a gente vamos para o verso 43 e o 42, que está relacionado ainda ao 38 ao 41. Depois a gente volta para o verso de número 42. Vamos para o verso 43. Ele continua mesmo, dentro ainda do mesmo assunto que ele estava do verso 38 ao 41, ele continua, diz: ouvido que foi aos antigos, amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Os antigos diziam isso. Olha, ame quem te ama, quem te odeia, odeie também. Isso era um conselho antigo, e parecia ser um conselho sábio, né? Ame quem te ama e odeie quem te odeia. E o que é que ele disse aqui? Jesus disse: eu porém vos digo. Olha só, 4 coisas que Jesus colocou a respeito dos que nos odeiam. Ame os seus inimigos. Amar, irmão, não quer dizer, escute bem, eu discordo completamente quando algum irmão sobe aqui ou em qualquer lugar e vem dizer que se algum camarada é inimigo meu, eu tenho que perdoar, ele tem que andar de mão dada com ele. Não, eu não vou andar de mão dada com gente que não gosta de mim, com gente que me odeia. Mas o fato de eu não ter mágoa dele, não ter ódio, e já sentir amor pela vida dele, orar por ele, isso aí já é o suficiente diante de Deus. Pronto, acabou. Quer dizer que o Francisco, eu estou usando o Francisco de cobaia hoje aqui, quer dizer que o Francisco é um cafajeste, um cabra sem vergonha, né? Que deseja o meu mal, quer fazer o meu mal, aí eu perdoo o Francisco, e o Francisco não muda, eu vou andar de mão dada com ele. Vou nada, meu irmão, não vou de jeito nenhum. Eu não tenho mágoa dele, eu não tenho ódio dele, eu oro por ele, peço a Deus o melhor para ele, felicidade para ele, para a família dele, prosperidade, tudo que é bênção para ele. Mas andar com ele eu não quero, não. Não é verdade? Pronto. Para mim amar alguém, não é obrigado a estar lá com o cabo nos braços, não, meu filho. O amor, o que é que diz o amor? O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, pronto, acabou-se. É isso aí. Então, suportar, ou tolerar, tal, e lá, mas deixa ele lá no canto dele, deixa ele lá, e vamos orar por ele. E aí, meu irmão, então ele diz: eu porém vos digo, ame os vossos inimigos. Primeira coisa, amar o inimigo, amar, suportar, tolerar, ora por ele, deseja o bem para ele. Isso está, irmão, relacionado ao coração. Só no coração realmente é que a gente sabe mesmo se tem amor por um inimigo ou ódio, né? Só no coração. Então só você sabe com Deus se você tem ou não. Bendizer os que vos maldizem, ou seja, agora isso aqui é a gente falha muito nisso aqui. Bendizer os que vos maldizem, que o cara fala mal de você, aí a gente vai e fala mal do cara também. Mas ele diz: não, fala, está te maldizendo, te amaldiçoando, abençoa ele, abençoa. O que mais? Faça o bem a quem vos odeia. Aí volta para aquela questão, né? Encontrou o jumento dele, devolve. Está com sede da água, está com fome da água. Então, faça o bem a quem te odeia. É assim que você trata as pessoas que lhe odeiam. Você tenta fazer o bem para elas. Irmãos, eu testo tanta gente. A gente costuma testar. E às vezes a gente até se decepciona com alguns resultados de alguns testes. Mas ele diz: faça o bem a quem te odeia. Às vezes você vê um irmão diferente, vejo um irmão diferente, eu tento falar com o irmão, tal, mando um alô, mando uma coisa, outra. Fica ali observando a ação, a atitude, a reação.
como ele vai agir, como ele vai proceder, como ele vai fazer. Aí você vê a pessoa ali te dando desprezo, te dando desprezo, te dando desprezo. Mas faça o bem a quem te odeia. E ore pelos que te maltratam e pelos que te perseguem. Tem gente te maltratando, tem gente perseguindo, ora por eles. Mas não é orar para Deus matar. É orar por eles. Senhor, salva essa vida, Senhor, resgata essa vida, Senhor, converte essa vida, Senhor, liberta essa vida, transforma essa vida. Tira o coração dessa pessoa, meu Deus, esse molde que ela tem por mim, esse mal que ela tem pela minha pessoa. Ora pelo que te maltrata e pelos que te perseguem. Irmãos, nós temos muitas pessoas que nos perseguem e que nos maltratam de alguma forma, de alguma maneira. Sim. E em relação a isso, esse ponto, nós vemos aqui algumas passagens bíblicas também, de Paulo e Pedro, que falaram o seguinte. Olha só, quando Paulo estava passando dificuldades no seu ministério, e olha só o que é que ele diz. Isso vai abordar esses 3 pontos: amar os teus inimigos, abençoar os que te amaldiçoam, fazer o bem a quem te odeia e orar pelos que te maltratam e te perseguem. Aí Paulo vai e fala da dificuldade que ele está enfrentando no ministério, 1 Coríntios 4:11, até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupa, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa. Olha a situação que eles vão estar vivendo. Uma situação que causa estresse. Você está ali, passando fome, passando sede, necessidade de roupa, trabalhando, tratados brutalmente e sem ter pousada certa para ficar. Tem crente que quer isso para o pastor. Tem crente que, se o pastor estiver sem comer, sem beber água, se vestindo com um trapo rasgado, e sendo tratado brutalmente pelo povo, aí é que ele diz, não, isso aí o pastor é para ser assim mesmo. Tem gente que quer isso, mas não é bem assim. Mas enfim, aí ele vai e fala assim: eles trabalhando arduamente com as próprias mãos, quando somos amaldiçoados, fazemos o quê? Aí, além de tudo isso, como Paulo foi um dos apóstolos, o único, ele e Barnabé, que rejeitaram o salário, que Paulo até disse para Coríntios que rejeitou pastoreá-los, recebendo desse salário, para cuidar de outras igrejas de graça. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 9, dos outros apóstolos que recebiam o sustento da igreja. Ele diz que rejeitou por questões pessoais, por alguns embates que ele estava travando em alguns lugares. Aí ele preferia trabalhar com a própria mão dele, sendo que mesmo ele rejeitando, mas muitas vezes chegava donativo para ele, lá da Macedônia e de outras igrejas que chegava para ele. Mas ele diz aqui, e ainda tudo isso eu trabalho arduamente com as próprias mãos, para o seu sustento, quando na verdade ele tinha o direito de receber. Mas com toda essa situação de estresse, ele dizia: quando nós somos amaldiçoados, nós fazemos o quê? Nós abençoamos. Meu irmão, aquela situação de estresse. Então o trabalho dele não estava dando nem para ele comer, que ele estava passando necessidade de roupa, necessidade de comida, necessidade de investimento, necessidade de muita coisa. E trabalhando duro, meu irmão, e mal dava para se sustentar. E ele, situação de total estresse, ele diz: nós somos amaldiçoados, nós fazemos o quê? Nós abençoamos. Quando perseguimos, nós suportamos. Olha que coisa linda. Quando caluniado, nós respondemos amavelmente. Eita, crente abençoado. Quando caluniado, nós respondemos amavelmente. Irmãos, eu me lembrei agora de alguns crentes pentecostais. Crente pentecostal é o seguinte: tudo para ele é mistério. Mistério para aqui, mistério para lá. Por exemplo, você tem uma intriga, aquelas irmãs do grupo de senhora que não para de ter confusão entre aquelas mulheres, meu Deus do céu, das varoas do roupão, ô povo para ter confusão. Aí está lá, vamos dizer que as varoas, a Luciana e a Marlene, as varoas do roupão estão aí brigando uma com a outra aí, no meio do conjunto da senhora. Aí a Marlene está aí, acontece a coisa com a Luciana. A Marlene diz: está aí, a mão de Deus pesando. Aí de repente acontece uma coisa com ela mesmo. Aí ela já muda, diz: não, isso aqui é o diabo que está me perseguindo. O crente pentecostal é assim. Quando é com o inimigo, com os outros que está fazendo, ele diz que é Deus pesando. Quando é com ele nunca diz que é Deus pesando sobre ele. Ele sempre diz que é o diabo que está perseguindo ele. Não é verdade? É assim. Mas aí ele está dizendo aqui, irmão, então a gente não pode ser dessa maneira.
Um irmão pentecostal uma vez, eu estava na rádio e aquele pastor estava me perseguindo direto: pastor, faça um jejum, a hora Deus vai matar esse homem. Eu disse: não, irmão, não quero que ele morra não. Vai, Deus vai matar. Deus já me velou, ainda hoje vamos estar vivos lá. Deus vai matar esse infeliz, ele vai morrer. Eu disse: ainda hoje vamos estar vivos lá. Eu disse: não quero que ele morra não. Aí eu fiquei naquele negócio, fui orar a Deus: Senhor, não quero que esse homem morra não, pelo amor de Deus. Não mate esse homem não, em nome de Jesus, deixa ele vivo. Pelo contrário, fazer ele se converter. Eu comecei a orar pelo homem, fiquei preocupado. Vou morrer. Mas, às vezes, numa situação de estresse, a gente sai por aí, jogando maldição em todo mundo. Crente fazendo campanha de oração contra o outro, para bater o outro. Como dizem por aí, fazendo oração contrária para derrubar. Que é isso, meu irmão, pelo amor de Deus? Quando caluniamos, nós respondemos amavelmente. Agora vai lá para 1 Pedro, assim nós temos que proceder, queridos. Agora lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 18, ele diz assim: escravos, se sujeitem aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amados, mas também aos maus, aos ruins, aos escravos. Vocês têm senhores, cadê vocês? Se sujeitem a eles, mas não somente o Senhor bom, mas também ao mal. Porque é louvável que por motivos de sua consciência para com Deus, alguém suporte a aflição sofrendo injustamente. Olha o que Pedro diz aqui: é louvável diante de Deus, irmãos. É louvável diante de Deus quando, por motivo de nossa consciência, para não sermos infiéis a Deus. Paulo podia pegar uma bala aqui e enfiar na cabeça desse infeliz. Ele diz: quando eu sofro afronta por motivo da minha consciência para com Deus, ele diz aqui que Deus se agrada disso. Isso é louvável, Senhor. Isso é louvável a Deus. Sofrendo injustamente, mas não revida, não faz o mal ao outro, pela sua consciência para com Deus. Uma certa vez me contaram essa história. Eu acho que era uma história verdadeira. Eu nem me lembro direito da história, só sei que chegou um caminhoneiro lá num posto, no Sertão Central, e ele parou lá, e depois chegou o cara que vinha no carro também, parou lá, começou a xingar, dizer um monte de coisa com ele. E o caminhoneiro calmamente disse para ele: meu amigo, você tem muita sorte, porque eu hoje sirvo a Jesus Cristo, porque senão, meu irmão, você já ia morrer agora. Porque parece que ele tinha costume já tinha matado pessoas, né? E para ele não tinha dificuldade de matar mais um. Então, ele sofreu aflição, ele suportou, sofreu pela consciência dele para com Deus. E diz: isso é louvável diante do Senhor. E nós muitas vezes, irmão, não queremos sofrer. Injustamente às vezes, suportar, sem revidar, sem pagar na mesma moeda. Verso 20 de 1 Pedro 2: que vantagem há em suportar açoites recebido por ter cometido mal? Não tem vantagem nenhuma. Mas se vocês suportam o sofrimento por ter feito bem, isso é louvável diante de Deus. Não tem vantagem nenhuma apanhar por ter feito mal, mas tem vantagem estar sofrendo por ter feito bem, por ter feito a vontade de Deus. Às vezes, irmãos, grande parte dos nossos sofrimentos é por nossas próprias inconsequências, e não por estarmos fazendo a vontade de Deus. Mas é louvável que alguém sofra por estar fazendo a vontade de Deus. Ele fala isso. Por exemplo, você pega um pastor daquele que pegaram com dinheiro ilegal entrando nos Estados Unidos e prende o camarada, vem todo aquele escândalo. Não, é porque, olha isso aí é perseguição do diabo porque está servindo a Cristo. Não, isso não é perseguição do diabo porque está servindo a Cristo, não. Isso aí é lei. Ele fez algo ilegal, injusto. A lei está sendo punida pela lei, é diferente. Então não tem vantagem nenhuma você estar sofrendo alguma coisa por injustiça que você fez. Mas se você está sofrendo por estar servindo a Deus, então isso é bom. Irmão, como Deus olha, se agrada com isso. E como a gente não percebe, nós temos que ter a sensibilidade para perceber. Às vezes está sofrendo ali o ódio. Me contaram uma história esses dias, irmãos, e eu fiquei admirado.
E foi uma história verdadeira. A mulher que me contou essa história, a senhora que me contou essa história, ela é amiga dessa outra mulher. Isso lá vizinha a casa dela, aquelas casas, umas casas de conjuntos, de habitacional, que era a parede é a mesma parede da outra casa, tem só uma parede de tijolo no meio, né? Para poder economizar, eles fazem a parede na parede. E lá tinha uma família do lado que se dizia crente também, mas odiava aquela irmã. E o filho da dona da casa, irmão, tinha tanto ódio da irmã que ele batia na parede para perturbar a irmã, até quebrou a parede, de tanto bater na parede. E disse que essa irmã tinha 1000 motivos para ir na justiça, para fazer isso, aquilo, outro. E ela começou a orar, pedindo a Deus, para Deus resgatar aquelas vidas, para Deus transformar aquelas vidas. Sim, não desejou mal de maneira alguma aquelas pessoas. E o que aconteceu? Que aquele rapaz pegou uma doença, teve uma perna amputada, depois morreu. Eu sei que isso parece história de crente neopentecostal. Mas olha, irmãos, isso seria muita coincidência. Depois em seguida, o mesmo perturbador que estava na vida do rapaz, estava perturbando a mãe do rapaz. E a mãe do rapaz continuou do mesmo jeito, com aquela mulher, aquela crente, perseguindo ela, fazendo mal a ela, e ela só orando. E aí, meu irmão, o que aconteceu? A mãe do rapaz também pegou uma doença também, morreu. A pessoa que me contou isso conhece a família e conhece tudo lá que aconteceu. Sim. Então, irmãos, nós temos que suportar o sofrimento, orar, apresentar ao Senhor e deixar Deus operar, Deus agir em nosso favor. E perto dessa residência, muitas coisas inconvenientes, que eu não vou dizer para os irmãos, coisas totalmente inconvenientes, contra a lei, contra tudo mais, que vocês possam imaginar pelo que eu estou falando. E aí, as pessoas me dizem, rapaz, essa casa aí é assim, assim, assado, esses vizinhos aí, não sei o que mais. E eu cheguei naquela casa e eu comecei a orar a Deus. Eu disse, Senhor, olha a falta de respeito. Olha como é que essas pessoas se comportam aí. O dia inteiro sem fazer nada, com um monte de dinheiro para beber, para gastar sem fazer nada. O dia inteiro desrespeitando as pessoas na calçada. Só orando a Deus. Orando a Deus. Sem desejar o mal nem nada. De repente um dia, meu irmão, aconteceu uma desgraça, um desastre lá. Se espalhou-se todo mundo, nunca mais apareceu. Não precisou desejar o mal, não precisou pedir o mal. Estava sofrendo lá falta de respeito, afronta. E você lá diante do Senhor orando. E como ele já vive, irmão, no desmantelo, Deus deixa solto aí para o desmantelo acontecer com eles mesmos. Então, irmão, nós fomos chamados, verso 21, porque vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu em lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Cristo sofreu no nosso lugar, deixou exemplo para nós seguir os passos dele. Cristo foi caluniado, foi criticado, foi perseguido. Ele repreendia, ele exortava, ele chamava de hipócrita, ele estava lá, mas ele nunca procurou se vingar. Ele podia fazer descer fogo do céu, mas ele não quis. Quando João e Pedro entraram lá em Samaria, disseram, Senhor, o samaritano não quer dar pousada para ti, vamos mandar fazer descer fogo do céu igual a Elias. E Jesus disse, não, vocês estão doidos, não façam isso. Eu não vim para destruir a alma dos homens, eu vim para salvar. Você não sabe que espírito eu sou espírito de paz. E às vezes a gente quer que desça fogo do céu e os consuma. E ele diz, Cristo deixou exemplo para nós seguirmos. Ele estava na cruz empendurado com seus algozes ali, dizendo, tu é o filho de Deus. Não disse que era filho de Deus, cadê? Tu é filho de Deus, desce daí da cruz. Jesus podia ter descido, podia ter feito um milagre extraordinário, mas é o que ele disse para aquela geração alguns dias antes, uma geração adulta e perversa pede um milagre, não vou dar nenhum milagre para vocês. O milagre que eu vou mostrar para vocês é que eu vou morrer, vou ficar 3 dias no ventre da terra, igual o Jonas ficou no ventre do peixe. E lá de cima daquela cruz, quando os algozes zombavam dele, Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Contudo, Jesus não andava também de mão dada com eles, né? Então já deixa o exemplo, nós seguimos os seus passos. Aí no verso 22, 1 Pedro 2, ele diz: ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca, porquanto, aliás, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Oh glória! Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. É assim que temos que fazer com os nossos inimigos, com os nossos perseguidores, com aqueles que nos maltratam, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que fazem o nosso mal. Entrega àquele que age, que julga com justiça, e você vai ver Deus agir e operar e fazer algo em teu favor. Fará com que a tua justiça resplandeça como o sol do meio-dia, e mostrará para todos que você é justo, que você é inocente. Então, queridos, é muito maravilhoso ouvir a direção que Jesus está dando para os judeus ali, está dando para aquelas pessoas ali, também aplicando para nós, e aprendendo, irmãos, a nos conduzir, a nos comportar da forma que realmente é que Deus, que Jesus orienta que nós nos comportemos. E assim sabendo que vamos sofrer, que vamos ser injustiçados, mas que vamos esperar nele, vamos esperar por ele, vamos sofrer o insulto sem revidar, vamos sofrer as ameaças, vamos nos entregar ao Senhor que julga justamente. Quando Davi ia orar a Deus, e Davi orava ao Senhor, mostrando os inimigos dele que estavam sendo injustos com ele, perseguindo ele. Como Davi sabia que Deus era justo, Davi estava ali apresentando a Deus a sua causa, que ele era inocente e que o inimigo injusto estava levantando, perseguindo contra ele, e Deus ia lá para resolver a situação e ajudar o seu servo. Então, queridos, esse é o primeiro ponto nessa questão de como lidar com o inimigo, com quem nos deseja o mal. O segundo é mais breve, para depois nós entrarmos na conclusão, no verso 42, aí de Mateus 5, ele diz: dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Eita, depois dessa aqui vai chegar um bocado de irmão aí pedindo dinheiro emprestado do outro irmão. Não é isso. Ele diz: a quem está querendo te pedir alguma coisa, não se desvie dele. Mas a quem quiser alguma coisa emprestado, não negue. Mas vamos entender que contexto Jesus está falando, irmãos. Que contexto Jesus está falando. Olha, e para nós entendermos o contexto, como eu já disse, ele está falando para judeu, então a gente tem que ir lá para o que os judeus aprenderam. E quando nós vamos lá para o que os judeus atenderam, nós vamos em Deuteronômio 15, verso 7, se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureça o coração, nem feche a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenha a mão aberta, empreste-lhe liberalmente o que ele precisar. Verso 9: cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. Eu não quero ajudar o irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado do pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que fizer. Sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado. Observe o contexto que ele está falando. Não vire as costas para quem quer te pedir alguma coisa, não te desvie de quem quer te pedir alguma coisa, e não te desvie daquele que quer pedir emprestado. Ele se referia ao irmão
pobre, o israelita pobre, o compatriota pobre. Deus estava colocando aquele povo numa terra, havia muitos pobres ali. Ele diz: quando o israelita pobre, qualquer cidade vier, você vê que ele é pobre, está passando necessidade, e você tem condição de ajudar ele, te pedir alguma coisa emprestado, não negue. Não negue. Não é para sair por aí agora, aproveitar desse versículo, irmão Jackson, e sair por aí: irmão Jackson, então me empresta R$1.000 aí, e eu não pagar. Não é isso que ele está falando. Se alguém quer te pedir alguma coisa, não se desvie dele. Opa, ele vai me pedir, eu vou me esconder dele. Não. Se alguém quer que empreste uma coisa, não se desvie dele. Mas quem é esse alguém que vai pedir alguma coisa? É alguém que realmente está precisando. E ele só está pedindo, irmão, não é para se beneficiar do que você tem, não é para te explorar. Ele está pedindo porque ele realmente está precisando. Entendeu o contexto de Jesus falar? Chegou uma irmã para mim atribulada. E a irmã chegou atribulada e me: pastor, eu quero conversar com o senhor, eu estou atribulado. O que foi, irmã? Pastor, eu sou muito generosa, eu gosto de emprestar as pessoas e tal, eu empresto dinheiro às pessoas. Não era com juro não, emprestava mesmo, ajudar uma pessoa e outra. E tem pessoas que me pedem e não pagam, pastor, depois vem pedir de novo. E eu disse para ela: pois não empreste. Já que você tem dinheiro, é folgado e pode emprestar, quando alguém lhe pedir emprestar que não lhe devolver, não empreste mais. Por quê? Porque essa pessoa está ali explorando, ela está usando de má, como é que chama? De má fé. Ela está usando de má fé. Então, mas ela já sabe que você é uma fonte, que toda vez que ela quer, ela vai lá, e você vai, e vai. Então não tem obrigação de fazer isso. Mas alguém que realmente é pobre, alguém que realmente é necessitado, alguém que realmente está precisando e vier pedir, porque já vem pedir mesmo na última hora, então ele diz: nós temos que socorrê-lo. Amém? Nós temos que, alguém está precisando mesmo, está passando necessidade, viu? Como é disso aqui? Porque é pobre, porque não tem. Aí já pensou, irmão pobre, aí o gás dele falta, meu Deus, está lá menino para fazer mingau de menino, sei o que mais, e o cara está lá na maior luta do mundo, meu irmão, precisando de um bujão de gás. Aí você não vai dar? A gente não vai dar? Ou o cara está precisando de uma cesta básica, sei lá, de alguma coisa, meu irmão, e é pobre mesmo, e precisa mesmo, a gente não vai socorrer? Vai sim. E muitas vezes até mesmo antes do irmão pedir. E quando o irmão pedir, a gente já vai saber que ele está pedindo, porque já está mesmo nas últimas horas, nos últimos forgos, como diz o Matuto. Já está nos últimos fogos. E interessante é que ele diz aqui, dê com generosidade, sem relutância no coração, porque isso o Senhor, seu Deus, te abençoará em todo o trabalho das tuas mãos. Deus se agrada. Aí bem aqui ele diz mais: não deixe brotar no seu coração algum pensamento maligno. Não vou emprestar não, porque o ano do cancelamento da dívida está chegando aí, ele vai se apropriar para não me pagar. O 7º ano, o ano do cancelamento da dívida, aí ele não vai me pagar. Não pense assim: empreste, ajude, socorra. Aí, irmãos, mas você entendeu o contexto, né? Não é aquilo que eu sempre falo, irmãos, dos aproveitadores. Pastor Zezinho era quem sempre me abriu os olhos. Olha esse negócio de dar cesta básica, esse negócio do bazar, de dar roupa, aí de repente você está lá para ajudar os irmãos que realmente precisam, as pessoas que realmente necessitam. Aí de repente daqui a pouco tem exploradores chegando aí: aquela igreja ali dá as coisas, vamos lá. Exploradores, sugadores. Aí com esse tipo de gente a gente tem que ter cuidado. Mas com pessoas que realmente estão precisando, a gente tem que socorrer, tem que ajudar. Tanto é que ele diz em Gálatas 6, verso 9: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo apropriado colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Ele diz: tanto Deus falou no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós fazemos o bem a alguém e ajudamos ao bem, Deus vai nos retribuir, Deus vai nos recompensar. Não que nós vamos fazer isso como moeda de troca, eu vou dar para Deus me devolver. Não, o pensamento, se faz nesse pensamento, está errado. Mas ele garante isso, ele fala isso: fizemos o bem no tempo próprio, colheremos.
Sim. Então quer dizer, você é uma pessoa que ajuda o pobre, que ajuda o irmão pobre, ajuda o irmão necessitado, tem um coração generoso, tem um coração aberto para fazer o bem, para ajudar, para socorrer, meu irmão, e faz sem interesse nenhum, é claro que Deus vai lhe ajudar, é claro que Deus vai prover, é claro que Deus vai lhe recompensar, é claro que Ele vai lhe retornar. É claro. Você vai colher o que você está fazendo. Então, enquanto nós temos o bem, vamos fazer o tempo, vamos fazer o bem a todo mundo. Mas principalmente os irmãos domésticos da fé. Tem irmãos domésticos da fé que precisam da nossa ajuda. Então, dá a quem te pedir, não desvie daquele que Ele empreste. Mas chegou gente, irmão, na igreja, que não está mais com a gente aqui, irmão. Chegou gente na igreja que não está mais com a gente aqui, que, meu Deus do céu, chegou e me atribulava quando eu via na igreja. A pessoa dele só via para pedir. Eu digo, meu Deus do céu, que negócio é esse? Que é isso? Aproveitadores. Aí você vai dar para uma pessoa dessa pedindo, e deixa de ajudar um irmão que realmente está precisando. Deixa de ajudar um irmão que realmente está necessitando. Então, irmãos, esse é o segundo ponto. Essa questão do ajudar, do socorrer. E foi bom essa observação, porque às vezes a gente pega o versículo aqui, né, já que está no Novo Testamento, a gente pensa que está no contexto da Nova Aliança e não está no contexto da Antiga. E Jesus está lembrando aqui o que eles fazem no passado, que Deus tinha ordenado no passado. O irmão pobre chegar a pedir, você empresta a ele, um israelita. Só que aí, trazendo para o contexto do Novo Testamento, como nós já citamos aqui em Gálatas capítulo 6, 9 e 10, nós temos que fazer o bem a todo mundo, mas principalmente os domésticos da fé. Aí já com aqueles outros que Paulo diz, acho que onde é? Filipenses, Efésios, ele diz assim, se alguém não quiser trabalhar também, não come. Ele foi informado que tinha pessoas andando desordenadamente na igreja, porque tinha um ministério cotidiano que dava o pão para os irmãos comer, tinha irmão parando de trabalhar, poder ficar lá sem fazer nada, só poder comer as coisas da igreja. E Paulo disse, isso aí não demais de comer eles não. Olha só como Paulo era justo, como Paulo agia com as coisas da forma correta. Aí os crentes hoje pegam esse texto aqui, de Mateus capítulo 5, verso 42, dá quem te pedir. Pronto, todo mundo que me pedir agora tem que dar. Ah, pastor, eu passei lá no sinal, muitos irmãos vieram falar isso comigo. Pastor, muitos, mas muitos mesmo. E eu também não entendia bem esse versículo, né? Que a gente vai amadurecendo, vai aprendendo. A irmã falou, pastor, o pai passa no sinal toda a vida, os caras pedem, a Bíblia diz que é para dar quem pede. E a ideia que eu dava para ele é o seguinte, irmão, compra uma caixa de wafer, aquelas bolachinhas que vem 3 waferzinhos dentro, bota debaixo do banco do carro. Quando o cara chega lá pedir alguma coisa, pega um, toma meu filho, coma, vai comer lá, toma lá, vai matar sua fome. Pronto. Por quê? Porque a gente sabe que a maioria dessas pessoas vão pedir para poder usar droga. Mas como o texto dizia, dá quem te pede, a gente queria levar no contexto do pé da letra, mas não entendia o contexto que Jesus estava falando. Para o israelita, pobre, necessitado, que não tinha nada, que ia pedir socorro ao irmão, o irmão não dava, ele disse, é para dar e dar com alegria, dar com amor, Deus vai se agradar e vai lhe recompensar e pronto. Aí trouxe para o contexto da Nova Aliança, ele diz, vamos fazer o bem a todo mundo, mas principalmente os irmãos da fé. Quer dizer, vai ter hora que um ímpio vai querer me ajuda, rapaz, eu não estou podendo fazer para você hoje não, porque já tem um irmão lá que está precisando. Vamos fazer o bem a todo mundo, mas principalmente os domésticos da fé, eles são prioridades. Se eu tenho aqui 100 reais, né? Aí se for para socorrer um ímpio lá, uma pessoa que tem a Deus, não, vou. Aí tem um irmão lá, não, isso aqui já está direcionado lá para ajudar o irmão lá que eu sei que está precisando. Então, é isso. Vamos entender aí os 2 pontos. Primeiro, a questão da vingança, né? Como lidar com essas coisas, agressividade, pessoas que nos maltratam, nos perseguem, desejam nosso mal, como lidar com eles. E o segundo ponto, essa questão da questão do pedir emprestado, né? Como tratar essa questão, mas entendendo que isso aqui era o contexto deles lá. O contexto nosso se aplica para nós também, mas de uma forma maleável, né? Porque ele diz que nós temos que ajudar todo mundo, mas principalmente os domésticos da fé, certo? Principalmente os domésticos da fé. Agora, se alguém é realmente pobre, necessitado, está precisando e vier pedir, a gente vai e socorre. Mas sabe aquele pedinte? Por exemplo, tem uma mulher ali perto de casa, ali, aí o óleo sai que me alertou sobre ela. Pastor, essa mulher aí, toda hora ela está pedindo, é uma senhora aposentada, tem a casinha dela ali e tal, tem uns filhos dela, tem bem, mas ela está aí toda hora aí, num canto, no outro, pedindo dinheiro a um e a outro. Toda hora. É igual um policial disse que, antigamente tinha aqueles guarda
rodoviário federal, não era o Gabriel ainda não, viu? Que o Gabriel ainda vai ser um guarda, mas vai ser do bom. Aí tinha uns guardas da rodoviária federal antigos, mas isso há 100 anos atrás, né? Aí eles tinham lá, meu irmão, que parava lá na cancela, que a gente chama, um deles lá, né? Que a gente sabe que a maioria desses camaradas são honestos. Mas tinha um deles lá que pedia tudo, chegava perto do carro, aí, rapaz, tão trocadinho não, aí era todo desmantelado. E todo, camisa toda coisada, todo. Aí tá lá, rapaz, aí o capaz, hoje eu estou sem dinheiro, ó. Rapaz, esse cartãozinho, o cartão do orelhão, esse cartãozinho aí, tem quantas unidades? Rapaz, tem 2 unidades, para me dar ele aí. Olhou para cima do corpo do carro, rapaz, aquele core ali, bota 2 gotinhas aqui no meu aqui também. Ele tinha que pedir alguma coisa, ele só estava satisfeito se ele pedisse alguma coisa, né? Então, quer dizer, a moral da coisa é essa, né? Mas não é esse tipo de coisa, né? De gente que está pedindo toda hora. Não, é pessoas que realmente necessitam. E para concluir, por que nós temos que fazer tudo isso? Jesus disse, no verso 45 até o verso 48, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, Deus faz o bem a todo mundo. Deus manda o sol brilhar sobre todos, o ímpio, o mau e o bom. Deus manda chuva a todo mundo, para o justo e para o injusto. E ele diz assim, então se vocês amar só os que amam vocês, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Por que Jesus usa o publicano? Por quê? Porque o judeu tinha um publicano como um ladrão sem vergonha, que cobrava mais do que o Império Romano mandava cobrar. Além de estar trabalhando para o Império Romano, ainda cobrava mais, enriquecia de forma corrupta. Eles tinham um ódio de publicano. Aí, até os publicanos que vocês odeiam se cumprimentam uns aos outros. Então, se vocês só se cumprimentam uns aos outros, você vai ter recompensa de quê nisso? Se vocês saúdam somente uns aos outros, vocês estão fazendo demais. Os publicanos também fazem assim. Aí ele vai dizer, sejam pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então ele diz, nós mandou que a gente fizesse isso, para que nós procedêssemos segundo a vontade de Deus. Está dizendo, a vontade de Deus é essa, que vocês façam isso. Os antigos disseram aquilo e fizeram daquela maneira, mas Deus quer assim, é dessa forma que Deus quer que vocês façam. Então façam dessa maneira, para que vocês de fato sejam filhos de Deus, para que vocês sejam pessoas de obras perfeitas. Quando ele diz perfeito, não quer dizer que são obras que não têm falhas, pessoas que não têm falhas, mas são obras que estão sendo feitas, mesmo com imperfeição, mas segundo os princípios de Deus. Segundo os princípios de Deus. Então é isso, querido. Então nós temos que fazer isso, em suma, aplicando para nós, porque essas obras são frutos de quem tem o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, então essas obras vão se manifestando em nossas vidas. Aprenda a lidar com os meus inimigos, me odeiam, me perseguem, me fazem o mal, tá? Eu aprendo a lidar com as pessoas que realmente são pobres e precisam, como não fechar a mão e o coração para elas. Sim, eu faço isso porque, do verso 45 ao 48, porque eu sou filho de Deus, e esses frutos são nada mais, nada menos do que os frutos da presença de Deus na minha vida. E não faço por obrigação, para cumprir um protocolo, mas faço realmente porque está em mim fazer isso. É assim que tem que ser conosco. Vamos ficar de pé.